O filme se passa no Império Romano, na província do Egito, na cidade de Alexandria, no século IV d.C., na qual a história se inicia no Farol, como é chamado no filme a maior biblioteca da história, que é símbolo cultural e religioso da filosofia e dos cultos pagãos, que também é uma das 7 maravilhas do mundo antigas, na qual a personagem principal, que seria como o nome de Hipátia, uma romana que leciona a biblioteca, a única personagem feminina. E ao decorrer da película, vários pensadores ou filósofos são revelados, como Ptolomeu, que viveu na mesma cidade e que revolucionou os conhecimentos prévios da matemática, astronomia, astrologia, geografia e cartografia, e Aristarco, astrônomo e matemático grego, que desenvolveu a primeira teoria na qual a Terra gira em torno do Sol, e que morreu com 80 anos de idade. O filme se concentra nas 2 guerras religiosas. A primeira uniu os judeus e os cristãos que viviam em grandes números em Alexandria contra o politeísmo, fator que os deixava extremamente incomodados. Os deuses a quem os outros cultuavam eram considerados demônios determinados a afastar a humanidade para longe da única verdade, que era sua crença. No começo do século IV, o imperador romano Constantino iniciou o processo que estabeleceu o cristianismo como a religião oficial de Roma. Esse também foi o início da destruição do paganismo pelo Estado romano. Em Alexandria, o monoteísmo se tornou fanático, fato que enfureceu os pagãos religiosos. Começou a guerra, onde os cristãos e judeus saíram vitoriosos contra os restantes das religiões. No entanto, alguns anos depois, a ira religiosa foi dirigida aos judeus. A expulsão desse povo foi exigida por Cirilo, o sucessor do patriarca cristão, mas o governador recusou tal ação, apoiado por intelectuais pagãos, entre eles Hipátia. Essa recusa selou o destino de Alexandria e a vitória dessa segunda guerra foi mais uma vez do cristianismo. De acordo com a Bíblia, os judeus eles vieram com a ajuda de Abraão da terra dos cananeus para o Egito, onde eles viveram cerca de 300 a 400 anos, e eles acabaram se tornando escravos. E com a liderança de Moisés, eles conseguiram voltar para a Palestina, que era uma província do Império Romano na península. Isso é comprovado, né? Pois nós vemos a diferença de riqueza dos romanos para os cristãos, e além da parte, né, no filme da qual o servo de Hipátia, ele dá pão aos pobres famintos, além de dar as suas vestimentas para eles também. E depois dessa ação que ele teve, seu amigo ele fez um comentário, né? Ele disse que pela sua modéstia, ele parecia um filho de Deus. Na guerra do monoteísmo versus o politeísmo, os romanos foram o estopim deste combate, pelo fato de se armarem contra os cristãos que ganharam a guerra, por estarem em maior número, enclausurando os romanos na biblioteca, que durou dias e teve fim na ordem do imperador de que os cristãos poderiam adentrar a biblioteca após a saída dos romanos pela parte de trás. Com isso houve a destruição da biblioteca e seu suposto conhecimento pagão. Entre os aspectos polêmicos do filme, nós temos 2, né? Que é o machismo e também a alteração da palavra para próprio benefício, feito pelo líder religioso que utilizou o machismo e a palavra de Deus contra o líder romano Orestes, tendo como principal ponto fraco Hipátia. Hipátia ela foi uma mulher que foi acusada injustiçamente de bruxaria, pelo simples fato dela ter uma voz ativa, né, em Alexandria, uma voz significativa para aquele imperador, e também pelo fato dela não acreditar na religião obrigatória de Alexandria. Então, por esses 2 fatores, ela foi condenada à morte e apedrejamento. Mas ela foi salva dessa dor pelo seu ex-escravo, que a sufocou antes do apedrejamento. Alexandria teve esse nome por causa de Alexandre o Grande, um importante imperador romano que transformou um simples vilarejo numa das mais principais cidades da época. Por causa de sua sequência de vitórias, conquistou um dos maiores impérios do mundo, que recebeu o primeiro centro de pesquisa da história. Em posse da biblioteca, já tiveram animais trazidos da África e da Ásia, mais de 1 milhão de pergaminhos, uma sala de dissecação e laboratórios astronômicos.
Infelizmente, ninguém tem certeza do que destruiu a biblioteca, mas achamos que tenha sido culpa de um incêndio que reduziu a biblioteca a pequenos fragmentos. Hipátia foi um exemplo de feminismo e liberdade de expressão. No filme, Hipátia era uma pessoa que acreditava na razão e na liberdade. Tanto que, quando lhe era perguntado sobre seu casamento, ela dizia que já estava comprometida com a filosofia. E ela utilizava essas duas vertentes drasticamente em sua vida. Tanto que ela foi a única pessoa que não aderiu às regras de intolerância religiosa e que usou a razão como base, em vez da religião. Mesmo com uma influência considerável dada a uma mulher na antiguidade, pouco se tem de conhecimento de sua vida e suas obras, por conta da opressão e censura pelo simples fato dela ser mulher. Na época, o patriarcado dominava a sociedade, mostrado no filme quando a última fala antes da guerra do monoteísmo contra o politeísmo foi a do pai de Hipátia, na qual ele influenciou a batalha. Nessa sociedade, os homens adultos predominavam politicamente e economicamente, pois mulheres não eram consideradas cidadãs, não tinham direito à escolha e nem a cargos políticos, onde o pai ou o irmão era responsabilizado pela proteção, bem-estar e futuro da família, o que acaba criando gerações de preconceito contra a mulher e criando fases de dependência. Uma curiosidade interessante foi que Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande, fundador de Alexandria, e que divulgava ideias preconceituosas contra as mulheres. Mas, mesmo com tudo isso, o conceito multicultural permitiu para Hipátia uma incisão nos espaços públicos dificilmente liberados para mulheres. E com a sua morte, no filme, foi muito amenizada, pois, na verdade, ela foi retirada de sua carruagem por cristãos, levada na cidade, depois levada a uma igreja, na qual retiraram a sua pele de seus ossos, no dia 8 de março, em 1415 d.C., data que bate exatamente no Dia Internacional da Mulher. E com a sua morte, ela levou a liberdade e uma luz no fim do túnel junto com ela. Hipátia foi a primeira mulher matemática registrada da história. Entre suas invenções que foram descobertas, temos o hidroscópio, que era um aparato para medir líquidos. Ela inventou também um astrolábio e um novo método mais eficiente para fazer grandes divisões, que foi bem-vindo na antiga era. Pais como Hipátia e Max Minghella como Davos. O filme foi proibido no Egito pela censura, por conter cenas consideradas um insulto para a religião. O Observatório Antidifamação Religiosa protestou contra o filme por promover ódio ao cristianismo e reforçar falsos clichês sobre a Igreja Católica, causando problemas de distribuição nos Estados Unidos e na Itália. A Alexandria ganhou 7 prêmios Goya, incluindo o de melhor roteiro original por Alejandro Amenábar e Mateu Gil, que fez o segundo filme mais premiado da 24ª edição do Prêmio Goya para a Academia de Cinema Espanhol. Realizado na Espanha em 2009, foi o filme espanhol mais visto daquele ano.